Como quebrar a maldição hereditária? Primeiro, reconhecendo que tem uma. A Bíblia fala de espíritos familiares. Você faz uma coisa que a gente chama de um mapeamento e você começa a observar padrões que se repetem, né? O seu tataravô é alcoólatra, o seu bisavô é alcoólatra, o seu avô é alcoólatra, o seu pai é alcoólatra. Você já percebe um padrão. Sim. E aí, se você não se colocar como um freio, aquilo passa em você, pega teu filho e vai pegando. Sim. Então, ali a gente percebe que há um problema hereditário. Não é só físico, não é só a química do alcoolismo, né? Da dependência física. Há um espírito familiar que é alimentado, né? Ele se alimentou do tataravô, do bisavô, do avô, do pai. Ele está inserido nessa família há gerações. E aí você identificou o padrão e você pensa assim, não quero isso para mim. Sim. Não quero. E aí você entra e fala, Jesus, eu quero ser o freio da minha geração. Não vai passar de mim, não me pega. Eu não serei mais alcoólatra. O meu pai foi, meu bisavô foi, meu tataravô foi, todo mundo foi. Eu não tenho como mudar isso, mas eu não tenho como mudar a vida deles, mas tenho como mudar a minha. E aí você muda a história que tu tá vivendo. Sim. Entendeu? Isso são padrões. Por exemplo, todas as mulheres da família morrem com a mesma doença. Essa doença só pega mulheres. É um padrão. Sim. Todas as pessoas dessa família têm um problema de miséria. É um padrão. Então, quando você faz um mapeamento, você vai saber das histórias da sua família, tanto do lado do seu pai, quanto do lado da sua mãe, né? Não tem quando o casal vai para casar, que eles vão no médico da genética? Para saber compatibilidade, para futuro eles terem filho. O mapeamento é isso, é você olhar, ao invés da genética física, você vai olhar os padrões que se repetem no meio da sua família, né? Principalmente quando esse casal já tem filho. Por quê? Porque você é responsável espiritual por aquela criança. Você não quer que aquelas crianças caminhem em caminhos que não são bons, não foram bons nem para o seu bisavô, nem para o avô, nem para você. E se você não se posicionar hoje quanto a isso, possa ser que isso continue perpetuando. Sim. Então, a maldição é isso. É uma coisa ruim que vai se perpetuando, né? Eu tenho uma família que todos são alcoólatras. Todos. Desde o avô, passou pelos filhos, os netos e agora os bisnetos. Todos alcoólatras. Todos alcoólatras. E morrem em decorrência do alcoolismo. Há um padrão. Sim. Então, isso é uma maldição hereditária. É algo maldito, malau, né? É uma palavra grega, malau. Vem de maldição. Então, você precisa observar isso no meio da sua família. Eu fiz na minha família e eu tive que conversar com meu avô, pro meu avô, que era a pessoa mais antiga da família, me contar as histórias, para eu poder vir quebrando isso em oração. Quebrando mesmo. O padrão da minha família são problemas neurológicos, que a gente identificou fazendo mapeamento, vindo da parte do meu avô materno. Como que eu identifiquei isso? O meu avô casou-se novamente. Ele separou da minha avó, casou-se novamente. E os filhos do segundo casamento têm os mesmos problemas neurológicos do primeiro. Mas a minha avó, que casou com outro, teve uma filha. A filha dela não tem. Ela é minha tia, ela é a única que não tem. Todos os outros tiveram. Minha mãe teve problemas neurológicos a ponto de ficar internada em hospital psiquiátrico. Que ela via coisas na parede, tanto demônios, né? E uma coisa que uma vez o meu tio, que ele era um babalorixá, ele disse, Paula, 95% das pessoas que estão em hospitais psiquiátricos não são loucas, são demônios. Então, elas não sabiam lidar com o lado espiritual, de ver coisas. Minha mãe via coisas na parede, minha mãe, cachorro falava com ela. Então, a minha mãe entrou para tratar disso, né? O espiritual dela, que na época ela tratou no candomblé. E a gente aprender, conversar com os mais velhos, pegar os padrões repetitivos
E guerrear no espiritual como? De joelho, no jejum, na oração. Se você sabe que os antecedentes da tua casa, todos eles são atacados na área neurológica, tu já vai botar a mão na tua cabeça e falar, capeta, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui tem um governo estabelecido, aqui Deus governa, a mente de Cristo está na minha mente, e você começa a repreender e dizer, aqui comigo não, eu sou o freio de Deus, é assim que eu orei na minha casa, eu sou o freio de Deus. Atacou minha mãe, atacou minhas tias, atacou meu avô, a mim não vai atacar, porque eu entendi que agora eu sou de Deus. Amém. E aí eu botei a mão na minha cabeça e falei, aqui não. Aqui toda maldição é quebrada, porque o sangue de Jesus está comigo. Mas antes disso, teve algum ataque espiritual acerca disso sobre você? Aconteceu alguma coisa? Olha, Guerras? Muitas guerras, né? Eu vivi num contexto de guerra. Eu acho que eu sou a Xena. Vivi um contexto de guerra, porque você viver num lugar, tem uma mãe doente, né? Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, muito séria. Nós morávamos num bairro chamado Pocilga, lá em Xerém. E era porque lá tinha um chiqueiro muito grande, um chiqueirão muito grande. Nós comemos lavagem, comidas que eram destinadas a porcos. Porque tamanha era a miséria que a gente vivia. Então era um mundo espiritual, assim, terrível, né? Tinha minha mãe doente, ficava... A minha mãe não internava e ficava um mês. A minha mãe ficava 1 ano e 2 meses. Meu Deus. 9 meses. A minha mãe no Natal tinha licença para vir em casa, passar o aniversário dela, que era 25 de dezembro, e dia 26 voltar para ficar internada de novo. Então, nossa vida era guerra. Por isso que eu falei na primeira vez dos recomeços. Toda a internação era uma sentença, será que ela volta dessa vez? Então, era complicado. Então, a gente vivia num contexto de guerra. Então, a gente era atacado. A nossa casa era de uma hora para outra, a nossa casa era infestada de formigas. Que todos nós tínhamos que dormir embaixo de uma árvore. Porque a gente não podia entrar em casa. Você não via piso, você não via parede, só via formiga. Do mesmo jeito que elas apareciam, elas desapareciam de tempo em tempo. E a gente não entendia o porquê. Mas eram contextos que a gente vivia que a gente não tinha noção, a gente não tinha nível espiritual para entender. A gente era criança, né? De minha mãe dando consulta. Era difícil, o mundo espiritual era terrível. Porque vinha minha mãe, que era mãe de santo, e criou meu tio, que era pastor. Então tinha sexta-feira, defumação, casca de alho em casa, defumando. E tinha o meu tio orando. Então eram 2 mundos espirituais, Em guerra. Então a gente vivia naquele meio ali. Então a gente sente cheiro. Quem trabalha com libertação sente cheiros no ambiente. Sim. Entrou num ambiente de guerra, sente algum cheiro, é cigarro, é cachaça, coisas estranhas, entendeu? Não é porque a gente veio, porque todo mundo que veio do espiritismo tem sensibilidade. Não, todo mundo que serve a Deus, que tem o Espírito Santo, é sensível. Sim. Então, a principal arma é você identificar e guerrear. E guerrear, meu amor. Liberar Jejum, a oração. palavra. Toda declaração, ela precisa ser verbalizada. Sim. Né? A declaração ela é feita de forma verbal. E aí você começa, olha só. Senhor, aqui na minha casa, eu tenho ensinado isso para algumas mulheres. A Bíblia tem um texto que diz assim, crie, por isso falei. Sim. Eu só falei porque eu criei. Sim. Então eu falo assim, mãe, tu crê? Se tu crê que a tua família será salva, então tu fala. Libera. E aí tu libera. Cria, por isso eu falei, vai ser salvo todo mundo. Ninguém vai se perder. Tá todo mundo perdido, mas tu tá liberando no mundo espiritual e o teu adversário tá ouvindo e dizendo, eita, ela tá doida. Ela tá confiando. E aí tu fala, Senhor, a tua palavra declara, crie, por isso falei. E eu digo, aqui na minha casa não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter derrota, Satanás não vai fazer morada aqui, por quê? Porque eu tô declarando que essa casa é de Deus, essa casa é jardim fechado e tem jardineiro que cuida. Uau. Faz declaração pro mundo espiritual. É isso aí. Libera a palavra. Libera a palavra. Forte. Forte, hein? Pastor, o negócio é forte. Prendemos bastante, hein? Simpatia. Deus me livre. Cristão pode fazer simpatia? Não pode. Vou contar um testemunho familiar. Minha mãe, né, como boa candomblessista que foi, adorava uma simpatia.
né? Pra você ter uma ideia, minha mãe fez simpatia pra minha irmã não ter piolho. Ó. Meu Deus. Tem simpatia pra isso, tá? Não vou ensinar, não tô aqui pra isso. Nem ensina, não. Aí, a gente não vive mais disso, mas eu queria dar esse testemunho, porque talvez alguém na sua casa tá vivendo e você ainda não identificou. Isso. A minha mãe teve a minha irmã Cristiane, mais de 1 ano e meio, quase 2, não andava, só rastejava. E aí nós morávamos num sítio e nós tínhamos um casal de cabritos, né? Tem a Terezinha e o Fernandinho, que eu dei nomes. E aí ensinaram pra minha mãe que ela tinha que pegar o filhote, lavar as perninhas do filhote numa bacia e naquela mesma água lavar as pernas da minha irmã. Falar lá umas palavras. E aí, à medida que o filhotinho fosse pegando firmeza para ficar em pé, a minha irmã também ia. Minha mãe foi e fez, né? Passou alguns anos, a minha tia Maria Rosa teve uma filha chamada Adriana. A minha prima também não andou. Aí a minha tia, simpatia. Passou alguns anos, a minha tia Itelvina teve uma filha. E aí a minha prima não andou e minha tia, simpatia. Há 8 anos atrás, a minha neta Liz nasceu. E a gente percebeu que havia um problema. A Liz não andou. O que ele esperava? Fazer simpatia. Simpatia. Por quê? Porque ele foi alimentado pela minha mãe, ele foi alimentado por 2 tias, e quando chegou nessa geração, ele diz, opa, eu vou cooperar nessa situação aí. Aí, como eu tinha orado, eu disse que eu era o freio de Deus, o que eu fiz? Falei, capeta, aqui não vai ter simpatia, não. Falei, amor, pega o óleo ungido. Meu marido pegou. Falei, eu oro, tu passa nas pernas de Liz. Eu orei e disse, Liz, vovó e vovô não tem prata nem ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta. E adivinha, não adivinha não, porque eu vou contar. Ela não levantou. 14 dias depois, Liz levantou, andou e subiu 16 degraus da escada da minha sala para o 2º andar. Meu Deus. Então, ali ele entendeu. Nessa geração não vai ter. Glória a Deus. Nem nas outras. Por quê? Porque eu falei, eu sou o freio de Deus, para em mim. Não ultrapassa aqui, porque Jesus entrou. E quando Jesus entra, e eu disse sério, ela vai andar quando Deus quiser. Porque eu sabia que Deus ia fazer. Eu tinha convicção que Deus vai fazer. Então, para você que tá cuidando de alguém, que tá rastejando e que você tá sem esperança, eu vim aqui para te dizer que o Deus que nós estamos falando aqui no Recomeçar, Ele é o Deus que levanta paralítico, Ele é o Deus que levanta coxo, Ele é o Deus que tira da sepultura, Ele é o Deus que muda a história. Pega um óleo ungido, ora, coloca o problema na mão do Senhor e espera, porque Deus vai fazer. Claro, tu só fez isso? Não. Ela fez tratamento no Rede Sara e eles falaram, a gente não tem o que fazer por ela. E eu disse, não precisa não, faz a tua parte que o milagre tem gente para tem um Deus para fazer. E aí, sexta-feira, dia 30 de dezembro, Liz teve consulta no Rede Sara e o Rede Sara deu alta para ela, porque ela foi aí criança que entrou no colo, porque não andava, mas saiu de lá andando com as próprias pernas. Aleluia. E eles perguntaram, vocês são crente? Eu falei, crente não, porque crente é quem crê em alguma coisa. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus. Aí ela falou assim, nossa, você pode orar pelo meu pai? Ele vai fazer quimioterapia. Eu falei, posso orar, meu filho? Vou orar que Deus vai entrar, Deus vai bradar. E aí Liz está andando para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Milagre. Milagre. Glória Viveremos milagre. Quem olhava para a casa de Zacarias dizia assim, ah, coitado deles, né? Que casa triste. Quem tá olhando de fora tá dizendo que triste. Mas quem tá dentro tá vendo. Isabel tá gerando. Eita, Tá glória. crescendo. Quem olha de fora tá dizendo, essa casa é de vergonha. Essa casa é de bagunça. Essa casa é de gente que tá nas drogas, na prostituição. Mas eles não sabem que Jesus já entrou na casa. Aleluia. E já tá mudando a história da casa. Uma casa que quem olha de fora é de vergonha. Jesus tá dizendo, eu tô escolhendo essa casa.
Eu creio. Olhava para a casa de Jairo e dizia, essa casa é de vergonha. Jesus entrou e quem estava morto ressuscitou. E a casa não era mais de vergonha, virou casa de testemunho. Eita. Quem passava em frente à minha casa dizia, essa casa é de vergonha. Uma mulher doente, uma mulher macumbeira, com filhos comendo lavagem, crianças que não vão ter estudo. E aí Jesus entrou e todas nós temos diploma, todas nós crescemos, todas nós avançamos, temos as nossas famílias, nós não fomos aquilo que falaram que nós seríamos, Glória a Deus. porque nós não aceitamos aquela palavra sobre nós. Se você está embaixo de uma palavra de derrota, lembre-se, um momento não determina a tua história. Tu pode até estar passando um momento difícil agora, mas Jesus vai entrar. É só para você crescer, para ter maturidade, para ter conhecimento de quem você é, e daqui a pouco Jesus vai resolver a tua história e tu vai lembrar disso e vai dizer, isso foi testemunho, isso me fez crescer. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus. Levanta a mão aí que virou culto. Eita, virou culto, hein? Eu vou marchar aqui, hein? Eu sou da marcha, me respeita. Aleluia. Forte. Você falou sobre a formiga, né? Que você tinham que dormir fora da casa. Tem situações que não tem doce, não tem nada e aparece aquela formiga ali. É o que isso aí? É uma batalha espiritual? É um ataque? É o que isso aí? Isso é normal? Não. Tem que ter um contexto, né? Tudo tem um contexto. Sim. Por exemplo, tem casas, tem muita gente que não sabe. A cerâmica estufa, né? Aí, formigas vão por baixo e elas estufam. Ou a argamassa perdeu a validade, porque tudo tem validade, Sim. né? Mas nós estamos falando de algo assim, uma casa mega limpa, uma casa que não tem lixo, que não fica lixo atrás da porta, né? Minha mãe não deixava a gente deixar lixo atrás da porta, ela falava, não, quem gosta disso é demônio. Quem gosta de sujeira, quem se alimenta de sujeira, né? Que nem não é tanto assim também. Mas é terrível você deixar roupa espalhada, louça na pia, Eita. lixo atrás da porta, né? Sim. E aí... Os cantinhos. uns cantinhos, negligenciando. Porque conforme é a tua vida fora, é a tua vida espiritual. É um espelho. Sim. A tua casa é a tua vida espiritual, né? Então, a casa tá toda ok e vem aquele monte de formiga, não é normal. A casa tá toda limpa, não tem lixo, não tem nada. Veio aquele montão de mosca, não é normal. Então, a gente entende que há claro, o tempo vai mudar, né? Os animais, eles entendem essa mudança e, às vezes, com a mudança do tempo, vem uma mosca. Mas não é aquele enxame, aquele montão. Não é. Ainda mais numa casa limpa. Sim. Você entendeu, né? Que ela falou da argamassa, ela falou do piso que estufa. Então é algo que não é normal. Casa tá limpa, um montão de formiga. Isso pode ser um trabalho feito? Pode ser algo espiritual? Pode ser espiritual, sim. Dentro de alguns segmentos, vamos falar que a formiga é algo sobre inveja. E interessante que a Bíblia, ela dá um exemplo da formiga, né? Um exemplo positivo. Sim. Mas ela não dá o exemplo da formiga infestada em casa. Ela dá exemplo da formiga que trabalha. Né? Eu falo assim, mas a formiga fala coisa de Deus. Claro, Deus fala pra gente olhar pra formiga e ter como exemplo. Tem uma mensagem, não é a formiga, é um trabalho. É a unidade no trabalho. Porque elas vão fazer um formigueiro, elas não precisam ter o que se manter lá dentro. Então tá falando de organização, tá falando de prevenção, tá falando de trabalhar em unidade. Tem uma mensagem de Deus sobre isso. Agora, dentro do mundo espiritual, uma casa ser infestada por formiga não é normal. Uma casa toda limpa, veio da onde? Veio por quê? Uma casa toda limpa vai se encher de rato? Não vai. Tem um vídeo na internet que parece muita formiga na parede de uma casa. O rapaz faz oração, a formiga some tudo. Então, porque aí você vai entender que nesse caso é uma questão espiritual. Aí entra o discernimento, Sim. né? Por que apareceu essa formiga? Como é o terreno que eu moro, né? Ele é propício para formigueiros, né? Porque às vezes você não conhece a história geológica do terreno. E tem algumas coisas que são espirituais. A gente tem que saber discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. Deu uma aula aqui, né? Deu uma aula. Construção civil. Isso aí. Eu ia falar.
é o discernimento. Discernimento. Quando você tem que orar. Mas a vida... ontem eu estava pregando e eu falava sobre a oração de Ana, né? Que ela começa uma oração que quando você vai examinar, parece uma oração totalmente fora da casinha. Alguém que não gera, ela vai pensar assim, há um problema físico. Há uma endometriose, há um ovário policístico, né? Há uma causa que não deixa gerar. Sim. Um problema nas trompas. A Ana não sabe disso. Sim. Mas quando ela vai orar, ela não começa a oração dizendo Senhor dos Exércitos. Ela começa dizendo Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos não é Jeová Sabaoth? E se ela tem uma doença, não devia ser Jeová Rafá? Sim, o Deus Então que por que cura, ela né? começa com Jeová da Guerra? Aí lá atrás, no texto, lá embaixo, Elias diz pra ela, vai em paz. Aí eu falei, entendi. Ela tá dizendo, Jeová Sabaoth, Deus da guerra. Porque ela tá vivendo um contexto de guerra. Então, a gente precisa entender que tudo tem um contexto. Tudo tem um contexto. Então, ela precisa de uma coisa, ela tá entendendo o que ela precisa, ela vai orar e vai dizer, Senhor, eu preciso. Mas ela pede o Deus da guerra. Eu falei, gente, tu já parou pra pensar nisso, irmãos? Eu pregando isso, eu falei, você já parou pra pensar nisso? Como é que tu entra orando para que Jeová Rafá se manifeste, mas tu chama ele como Sabaoth? Ela disse, Senhor dos Exércitos, se tu se lembrar de mim não se esquecer, e tu me der um menino... Eu falei, Ana, Deus não esquece de ninguém, não. E aí a Ana tá dizendo assim, Senhor, eu sei que tu vai fazer. Não é se o Senhor me der, quando o Senhor me der. E aí eu falei, meu Deus, Ana deu uma aula. E eu quero dizer pra você, fica pronto. Fica pronto, porque a hora que o Kairós de Deus entrar no Cronos, o milagre é estabelecido e você vai contar a vitória. Aleluia. Pergunta de novo, pastor. Agora eu tô. Virou? Virei. Então libera você, libera. Eu quero agradecer a você, né? É tudo muito novo, né, pra mim. É a segunda vez, tô nervosa. Por isso que eu tô de óculos, né? Quando eu fico nervosa, eu fico de óculos. Né? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que assistiram o primeiro. Agradecer por vocês conseguiram enxergar, identificar a seriedade do canal. Né? Não é mais um canal de podcast cristão. É um canal comprometido com as causas do Senhor, com a santidade. Não é um canal voltado para ganhar likes, para se promover. É um canal que foi levantado por Deus para promover o reino de Deus. Para trazer em voga alguns assuntos relacionados à nossa fé. Nós não estamos aqui para poder bater na fé de ninguém, não é essa a nossa intenção. Sim. Porque eu entendi que cada um crê naquilo que consegue, né? Mas para defender aquilo que a gente acredita. Isso a gente não abre mão, né? Sem ofensa. Quero agradecer a todas as pessoas que deixaram recados. Vocês foram amorosos, vocês foram cuidadosos, respeitosos, e isso muito alegrou meu coração. E para você que não concordou com aquilo que eu falei, tanto no primeiro quanto no segundo, o que nos separa de divergência é muito menor do que aquilo que nos une. E nós temos o sangue de Jesus que nos une, nós temos o Espírito Santo que nos une, nós temos um ventre espiritual que nos une, nós somos filhos do mesmo Pai e nós militamos no mesmo corpo. Então, o que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar. Eu quero agradecer aos pastores, que são uma bênção, maravilhosos, né? Gente, seu canal, tá? Que toda semana eles trazem um negócio bombástico, né? E comentem aí o que vocês acharam. Falem dos testemunhos de vocês. Deu formiga na casa de vocês? Que na minha já deu, né? Como é que foi? Como é que foi mosca, a tua... né? Mosca, rato. Como é que foi a tua infância? O que você vai quebrar a partir desse ensinamento que a gente trouxe? O que você identificou? Conta pra nós. Maldição hereditária. Vai lá no canal, recomeçar do podcast, fala lá o que você entendeu, o que você identificou, pede ajuda ao pastor. Eles são da guerra, não vou contratar ninguém não, tá? Eles são do monte, eles são do manto da vigília, do mistério do pandeiro. E
aí, conta pra eles, pede ajuda, não morra, pede ajuda. Isso aí, é importante. Nós estamos aqui pra te ajudar naquilo que a gente puder e o que a gente não souber. Temos humildade suficiente pra recorrer a outras pessoas. A gente entende que tem gente que já caminhou muito mais que a gente, que tem a trazer pra cá. Sim. Fala pro pastor quem vocês querem ouvir aqui no podcast. Uau, isso aí. Fala pra ele quem vocês querem. Porque tem muita gente boa que eles não conhecem, mas que vocês conhecem. Verdade. Então, dá dica pra eles de gente pra trazer aqui. Servo de Deus, servo de verdade, crente de verdade, tá bom? Beijo pra vocês. Eita, que isso. Que despedida foi Não essa? precisa nem se despedir mais, Não, ela já se precisa despediu, não. Bruna. Ela agradou. Pega essa dica e Que vambora. Que o ano só começou, hein? O ano só começou e parte 3 tá vindo, né, Bruno? Eu Oh, creio. meu Deus! Aí tem, a gente vai botar uma terceira cadeira aqui. Eu vou botar ela pra fazer parte do Eita, podcast, né? agora, olha, eu faço umas perguntas difíceis, hein, ó. Isso aí, ó. Meu lado, o professor grita. Eita, Jesus. Que bom. Uma honra te receber. Um carinho, né? A gente passou a amar, né? A Fernanda Muito. Amei. tá conhecendo a Ana hoje pessoalmente, é porque no primeiro podcast ela não estava presente. O pessoal da nossa igreja já ama ela. Ô, Sim, vou dia virar aluna, vou virar aluna. Dia 13 de janeiro, estarei aonde? Aonde que eu vou estar, pastor, dia 13 de janeiro? Fala aí. Na igreja ministrando. Rua Caciporé. Qual é a igreja? Rua Caciporé 609, a The Voice Oficial. Vocês que moram perto, vão lá me dar um cheiro, vão lá me dar um abraço, vão lá me conhecer, quero conhecer vocês. É isso aí, Aleluia. vambora. Se gente. prepara Essa que vai igreja não vai ser caber um não, culto, né? vai ser benção demais, amém? Eita, vai ser Vamos forte. terminar com aquela frase nossa, o podcast vai Vambora. começar, porque sempre existe. Um recomeço. Então aponta pra lá. Podcast e recomeçar. Porque sempre existe um recomeço. Recomeço.